Vem com paz, jogador, graciosos e graciosas. Que bom estar aqui com vocês de novo, né? O nosso segundo episódio do Graças a Deus Futebol Clube. Seja muito bem-vindo, né? A casa é sua, ou melhor, né? O campo é seu. Estamos aqui, né, para tratar grupos que a gente estava respeitando todas as religiões, claro. Mas a gente sempre levou a palavra de Deus. Nós fizemos os nossos encontros, sempre colocamos e nos posicionamos para o bem. E assim a gente foi ganhando algumas vidas para o Senhor Jesus. Antes assim, no futebol, né? A gente sabe, igual você falou, né? Você convive com pessoas de várias. Sim. Como que foi para você, né? Por mais que foi por meio do Lúcio Flávio, né? Sim. Que eu tive a oportunidade de conhecê-lo também uma certa vez com o Ronaldo Luiz. Eu trabalhava, o Ronaldo no projeto social, ele levou o Lúcio Flávio lá. Então eu conheci também, né? Uma pessoa muito top, né? O Lúcio Flávio, bênção de Deus. Mas antes, como que era, assim, você, assim... E aí, igual você falou, é Rio de Janeiro... Por mais que indo casado, mas é Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro. O que, né? Mas o quais Lúcio, são os conflitos, assim, esses né? São os conflitos. O Lúcio, no coração do Wagner. Antes que entrasse no meu coração algo do glamour do Rio de Janeiro, o Lúcio trabalhou isso, ele blindou. Deus já estava trabalhando. Deus já estava trabalhando. Então, eu não me deslumbrei. Aí eu não coloquei na situação, eu já tinha um cara que eu tinha como referência, que era o Reginaldo Nascimento, que era o capitão do Curitiba. A minha safra no Curitiba é muito boa. A minha geração é muito boa. Miranda, Rafinha, Ricardinho, que jogou aqui no Atlético, Márcio Egídio, Alexandre Fávaro, Lima. A minha geração, Marcel, não tem, assim... O Antônio Lopes, o que foi nós no Curitiba? Eu saio daqui, a gente vai disputar uma taça São Paulo. Quando a gente volta, o Antônio Lopes sobe 11 jogadores da base. Libera o terceiro time, tem o time principal, o segundo time A, time B, e o Cezinho, que é aqueles caras que não tá em baixa, que não tá... O Antônio Lopes liberou praticamente todos e trouxe os 11 para o profissional. Nós vamos revelar jogador. É tanto que ele vendeu Adriano, Curitiba. Vendeu Miranda, vendeu Rafinha, vendeu Lima. Safra boa, né? Vendeu muita gente, fez muito dinheiro Curitiba. Por quê? Porque o Antônio Lopes teve coragem e peito e nós também demos uma resposta positiva para que aquilo acontecesse. O que acontece? Quando eu subo, quem era o capitão era o Reginaldo Nascimento. E esse cara ensinou demais. Ele falou, Wagner, não... BMW, correntão de ouro, vai para esse caminho não, irmão. O caminho é aqui, ó. Mas aqui, se você ganhar tanto, pé no chão, ele com liderança, como capitão, me ensinando a não deslumbrar. Então, assim, Deus foi colocando pessoas na minha vida e eu sempre tive uma questão assim que eu posso falar que é um dom. Eu gostei sempre de ouvir. Eu gosto de ouvir história. Hoje eu tenho prazer em chegar assim, e chegar para algumas pessoas e falar, qual que é a sua história? Eu também. E a pessoa fala assim, E aí ela vai repuxar, porque aí eu vou ter gatilhos emocionais na pessoa, para ela ver que de onde Deus tirou ela e aonde Deus colocou ela. E o Reginaldo Nascimento era esse tipo de cara. Aprende a perguntar para as pessoas e ver através da história das pessoas para você não repetir o erro. Eu falei, eu vou tomar isso para minha vida. Bacana. E aí eu coloquei isso no meu coração. Então, todo ambiente que eu chegava, todo ambiente que a gente estuda e está vendo, eu falo, cara, eu tenho que aprender com a vida desse cara. Não, esse cara errou. A história do Jean, que ia antes de mim, ele tem que ser aprendizado para mim. Se não é para mim, o meu filho, olha para você ver, esse cara já passou por 30 times, olha aí, como que é o futebol. Eu joguei em 7, 8 times. Tem cara que jogou em 30, tem cara que jogou em 1. Então, olha o trabalhar de Deus na vida de cada um. De cada um. E a gente tem que estar atento aos detalhes, naquilo que Deus quer da gente. É o que eu falo, Deus vai colocar a gente em lugares, mas não é por não é por nosso talento, mas sim por vontade do Senhor. E aí a gente desfrutar e aprender que cada dia que passa, nós podemos ser melhores em tudo, atingir o máximo do meu potencial. Hoje eu entrego um bom trabalho naquilo que eu faço, mas ainda não é o máximo do meu potencial. Sim. Em todas as áreas eu posso evoluir, seja ela como homem, como marido, como amigo. Sempre, né, e assim eu vou conduzindo a minha vida. Sempre tá, né, buscando no Senhor, e o que você falou. Mas, Wagner, você que já passou aí
E eu queria que você falasse assim, como que é essa convivência, né? Porque hoje, claro, né? Hoje, assim, a gente não pode deixar de lado, porque hoje está muito mais, não digo mais aceito, mas o pessoal aceita mais, né? Justamente. Né? Aceita mais a palavra de Deus, esse mesmo que tem tantos grupos religiosos dentro de um clube. Mas como que é assim no dia a dia? Como que é esse comportamento? Você ali já começa, né, no Botafogo a ter o arder, e quando vem o primeiro amor, você quer sair falando de Jesus para todo mundo? Para todo mundo, e como se diz, né? A gente tem que pisar no freio para, tipo assim, né? Eu tô certo, eu tô errado. Exatamente. Para dar um carrinho menos. Mas eu sempre gostei de ler. E eu acho que o ler, ele é transformador. Tem muitas pessoas à nossa frente, tem muitas pessoas que já vivenciaram algo. E eu sempre fui de ler, e eu sempre tive paciência. Eu tinha um entendimento de que, eu conheço um pouco da católica, de tudo que eu crismei, fiz todo o processo dentro da católica, e eu tinha uma liderança dentro da católica até então, mas depois veio um amor que transcende o entendimento, de sentir mesmo Deus falando através de nós. Então eu sempre tive muita paciência. Teve um cara na minha vida, que eu quero honrá-lo aqui, que é o Marcelo Pascoal. Esse cara eu estava no Santa Cruz, e ele chega em Recife. Esse cara transformou minha vida em pensamentos. Esse cara chega em Recife, eu subi no elevador do meu prédio, e ele com a camisa do Galo, nós dois em Recife. Eu falei, uai. Na hora que eu falei, uai, ele falou, ei, mineiro, bom, você é da onde? Betim. Falou, eu também sou de Betim. Falei, sério? Ele falou, não, eu trabalho na Petrobras, e você? Não, sou atleta. Aí começou-se uma amizade. Marcelo Pascoal, até então, esse cara, ele é um pastor, mas ele foi trabalhar na Petrobras, ele largou aqui o chamado dele para trabalhar na Petrobras, questão de remuneração muito alta. Sim. Só que, o que acontece? Eu chamo Marcelo Pascoal para ser meu amigo, de convivência, dia a dia. Falei, Marcelo, você é pastor, e eu quero saber um pouco mais sobre toda a questão da teologia. Então, nossos encontros começavam às 2h da tarde e até, sei lá, até a hora que Deus falasse, 2h da manhã, e ele explicando para mim assim, Wagner, um católico pensa assim, um espírita pensa assim, um bandista pensa assim, um pentecostal pensa assim, um batista pensa assim, e ele foi formando dentro da minha cabeça, discipulando, que você pode se posicionar em todas as áreas, você tem que defender a sua fé naquilo que você crê e estuda, você tem pastores que te lideram, mas que é o Senhor, é o amor. E aí você vai conduzindo. E esse cara trouxe muito conhecimento sobre a minha vida, e aí depois fui fazer, não fiz faculdade teológica, mas a gente faz cursos para a gente aprender cada dia mais, e consegui levar a palavra de Deus com propriedade. Então eu conseguia, dentro dos grupos, tem um grupo da galera que é da cachaça, tem a galera que é baladeira, tem a galera que é do churrasco, tem a galera evangélica. Não, nós vamos levar a palavra para todo mundo, primeiro, com minhas ações, com a minha conduta, daquilo que eu sou, mas também, aos poucos, plantando com inteligência e sabedoria a semente do Senhor dentro das pessoas. É isso que eu sempre busquei na minha vida, com paciência, com calma, mas sabendo que todo ser humano vai ter o dia ele com o teto e o Senhor. Sim. E não tem, na minha concepção, atleta ou pessoa que não vai viver esse dia, porque a gente vive pressões, gatilhos emocionais. Então eu tenho pressão de tempo, eu tenho uma pressão mental, eu tenho uma pressão física. O atleta trabalha sobre todas elas. E chega uma hora que só acessando essa pressão espiritual que ele vai conseguir ter força. Não tem como. Não tem como. O atleta, ele leva o corpo dele ao limite, ele leva a mente dele ao limite, mas quando ele acessa a questão espiritual, ele ganha força para todas as outras. Então, hoje, o atleta, assim como na minha época, ele tem que se blindar espiritualmente para ele conseguir estar bem mentalmente e na questão fisicamente. Se não for assim, ele cai. É o que Paulo compara, perfeito, né? O atleta lá em Corintos, né?
Ele fala que, né, a nossa vida cristã tem que ser como um atleta, né? Um atleta de alto rendimento, claro. Que é isso, né? Que esforça, que tem... E não é tiro curto, não é uma corridinha de 200 metros. E querendo chegar na frente. É uma maratona. E querendo chegar, ser constante, né? Isso quando você fala, isso é formidável. Porque... Mas aí que tá. Quando Deus coloca no meu coração que eu tinha o dom de transformar ambientes, eu usei da melhor forma possível. Então, como é transformar ambiente? Da mesma forma como eu sou capitão, eu converso com o presidente do meu clube, dos clubes que eu estava, eu conversava com a minha liderança, dos meus atletas, com a verdade. Não adianta posicionamento de curva. E isso faz a gente ganhar confiança e o dia a dia das pessoas. Mas dentro do campo, eu tinha que entregar também. Que não adianta ser só de palavras. Claro. Tem que ser nas suas ações também. É no dia a dia, né? E você como liderança, sempre como liderança, você está sempre sendo observado. Onde você pisa, né, outros vão querer pisar. E se é numa terra, numa areia movediça, você vai levar mais gente com você. Como diz, né? Se você pisa na rocha viva, que é ele, então seu pé está sólido. Eles vão querer te seguir, né? Existe boas lideranças e más lideranças. Não tem como. Sim. Então, dentro de um grupo, se você tiver más lideranças ali dentro, pessoas que vão conduzir para o não sucesso. E o sucesso no futebol, ele não é só a vitória. Ganhar. Não é. Nunca foi. Pelo contrário, o futebol também ele tem que formar caráter. Todas as vezes que o futebol, vou colocar assim, revelou bons atletas, mas não era boas pessoas, ruiu. E outras pessoas, pelo contrário, que, através do futebol, ela foi restituída e ela foi colocada e ela entendeu, essas pessoas estão dentro de uma lembrança até hoje positiva. Então, assim, nós tivemos várias e várias pessoas que tiveram oportunidades e não souberam aproveitar. Eu tive uma oportunidade e eu consegui agarrar ela com unhas e dentes. Eu só consegui, Vitor, no meu coração, entender o que Deus fez na minha vida quando eu aposentei. Quando eu aposentei, eu joguei 10 anos de Série A. Eu joguei Série B e tive acesso. Eu joguei Série C e tive acesso. Então, assim, é loucura quando eu coloco assim, não, parece que é pouco. Quando eu aposento no futebol, que eu começo a estudar na questão da educação física, que eu começo a entender o que é treinador, o que é o ambiente fora, que existe mundo lá fora, saio da minha bolha, porque desde os 9 anos eu era um atleta, e tudo na mão, não ia no banco para nada, você tem algumas regalias e tal. Quando você descobre o mundo lá fora, a dificuldade dia a dia, quando você entra numa faculdade, que você senta ao redor de várias pessoas que realmente coloca a situação de que meu mundo é diferente, minha dificuldade, minhas coisas são diferentes, aí caiu minha ficha. Falei, cara, eu já saboreei, eu já passei por alguns lugares surreal. O PH, que é o atacante do Betinho, um dia ele chegou para mim e falou assim, Wagner, de todos os jogadores do Betinho aqui, o seu é o único de verdade. Falei, que isso, tá maluco, irmão? Não, só que ninguém aqui jogou Série A, não. A gente tá ralando aí. Essa palavra entrou no meu coração, falando, gente, não é fácil jogar 10 anos Série A. Não é fácil você jogar uma Série B e ter acesso. Só aí que eu entendi. Falei, Deus, o que o Senhor fez na minha vida? Porque até então, para mim, isso era uma coisa normal. Porque era um ambiente e um mundo que eu estava vivenciando. Quando eu vejo que um atleta do Betim, para ele jogar uma Série A, um atleta de uma segunda divisão do Mineiro, da primeira divisão do Mineiro, que ele não vai chegar, isso é muito complicado. Isso assim, não é que é muito complicado. Para mim é uma questão de honra daquilo que eu conquistei, mas ao mesmo tempo aí eu vejo o tamanho e a dificuldade que é para um atleta. Não é fácil ser um atleta de futebol. Não mesmo. Você falando isso daí, eu me lembro muito do jornalista Rodrigo Rodrigues, que era da Sport TV. Uma vez ele fala sobre isso, né? Como que ele, em um determinado momento, ele parou de criticar os jogadores no superficial, que é o que muitos comentaristas, né? Aquele técnico de ar-condicionado faz, de julgar. E ele fala uma frase que isso assim, eu guardei no meu coração, né? Já partiu, já não está aqui mais, mas essa fala roda aí na internet, que ele fala assim, eu tenho que entender que um jogador de futebol,
seja ele mediano, seja ele como for, ele chegou num lugar onde muitos queriam chegar. Eu tenho que respeitar essa jornada desse jogador. Eu tenho que, dessa pessoa, porque ele percorreu o caminho que muitos de nós, às vezes, gostaria de chegar e não conseguiu chegar. Hoje eu respeito, e por estudo, eu entendo ambientes. Eu vou falar isso de novo, porque às vezes o atleta, o ambiente familiar dele é conturbado. Sim. Ele não teve pai, ou ele não teve mãe, ou ele é a fonte ou a esperança da família dele. E tudo deposita nele. E ele não está preparado mentalmente para administrar todas essas situações. Sim, sim. E aí é formação de caráter. Então, um atleta que ele tem base, que ele tem uma família bacana, que ele é instruído, que ele teve uma formação, esse atleta ele tem um pouco mais de facilidade em questão de entendimento. Só que às vezes ele não tem o talento. Então, olha para você ver como é que as coisas vão para a gente conseguir formar uma pessoa. Mas se falando da palavra de Deus, em todos os ambientes a gente pode pregar. Nem sempre, eu tenho que colocar a Bíblia goela abaixo de você, pelo contrário. Primeiro eu prego com os meus atos, as minhas ações,